Olá, eu sou o Leonardo Santana da Freehand e eu quero te dar as boas-vindas ao nosso primeiro workshop de criação de matriz de bordado no programa Embird. Bom, nessa série de vídeo eu tenho explicado para você como pessoas comuns conseguiram aprender a criar suas próprias matrizes de bordado do absoluto zero. Quando eu digo pessoas comuns, eu estou dizendo pessoas como você e eu, que talvez não tenham toda a habilidade ou toda a expertise em computador, em máquina de bordado. Como que essas pessoas conseguiram realizar esse sonho, aprender a criar matriz de bordado, como que elas realmente conseguiram chegar nesse resultado, se tornar livre de programadores, se tornar independente, né, de ter que ficar dependendo de doações de matriz de bordado, de ter que ficar realmente tendo que pegar, né, essas coisas aí com essas pessoas, né? Então assim, como que elas conseguiram e como que você pode conseguir chegar nesse resultado também. Bom, nesse vídeo, no vídeo de hoje, eu vou estar explicando para você os 4 princípios fundamentais para você chegar nesse resultado também. Eu vou estar explicando para você os 4 princípios fundamentais que te faz caminhar, ou te faz ir mais longe nessa jornada de criação de matriz de bordado, que te permite criar novos pontos e novos bordados. Bom, caso você não tenha assistido, no vídeo passado, nos 2 primeiros vídeos, no primeiro vídeo eu expliquei um pouco da minha história, expliquei como que eu criei, como que eu aprendi a criar matriz de bordado, contei um pouco do mercado de bordado, como tem crescido a respeito de máquinas caseiras, um pouquinho de máquina industrial, falei também sobre a bolha da informação, o que impede muitas vezes as pessoas de aprender a criar suas próprias matrizes de bordado. No segundo vídeo eu expliquei para você sobre a técnica de redesenhar, que é uma técnica muito legal que permite você já criar uma matriz de bordado. O legal é que no segundo vídeo a gente foi para a parte prática e eu mostrei para você tudo isso. Então, caso você não tenha assistido o primeiro e o segundo vídeo, eu aconselho que você assista. Aí na tela vai estar um botão para você assistir, vai ter o primeiro e o segundo vídeo. Assista para você dar sequência, para você não perder o passo a passo, para você realmente aprender a criar suas próprias matrizes de bordado, ok? E nesse vídeo, lembrando também que eu vou liberar para você matrizes gratuitas para você baixar, então tem muita coisa para acontecer. Eu gostaria de agradecer primeiramente todo mundo que comentou, todo mundo que curtiu, compartilhou o primeiro e o segundo vídeo. Queria dizer que eu fiz o possível realmente para responder todos os comentários. Eu quero agradecer a sua participação e é claro que nesse vídeo também você vai poder participar, vai poder deixar suas dúvidas e seus comentários. Meu nome é Leonardo e vim falar um pouquinho sobre o curso de criação de matriz de bordado do Leonardo Santana e como que ele me ajudou a progredir nesse ramo de bordado computadorizado. Eu não vivo do bordado computadorizado, eu tenho o meu trabalho, mas a minha esposa é artesã. A gente resolveu fazer isso como uma renda extra e para mim até vira um certo hobby, né? Por eu estar com ela e é uma coisa prazerosa. E antes do curso a gente bordava e muitas matrizes feitas por outras pessoas, doadas, e a gente não tinha noção nenhuma de como consertar, porque muitas vezes a gente pegava matrizes com aqueles pequenos erros, né? Só que a gente tinha que se conformar com aqueles erros. E eu sempre quis fazer um curso, só que eu nunca achei um curso online que eu pudesse fazer em casa, né, que eu não tenho muito tempo para fazer por fora, que me mostrasse uma segurança. E acabei, né, fuçando, né, entre esses grupos de bordado, de matrizes, achei sobre o curso do Leonardo e resolvi fazer. E, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. É um curso muito completo, ele não é maçante, tem as aulas dele bem objetiva. Eu já terminei o segundo módulo e com esse aprendizado do primeiro módulo, que é o iniciante, o segundo, que é o avançado, eu já consigo fazer a maioria de coisas que eu resolvo, né, que eu penso em fazer. Um exemplo aqui, ó, chaveirinhos de aplique feitos por mim. Peguei a imagem na internet, comecei do zero, todos eles. Então, você que quiser fazer o curso pode fazer sem medo, que não só isso, como qualquer outra matriz você vai conseguir fazer. Matrizes que a gente acaba pegando, comprando na internet,
e você percebe que ela vem com um erro, com uma coisa que você não gostou muito, você consegue, com esse aprendizado que você adquire, modificar, fazer uma coisa diferente naquela matriz já feita. Você consegue modificar ela do jeito que você quiser. Então, hoje em dia, eu olho para um desenho bonito e eu já vou imaginando na minha cabeça como que eu posso fazer aquele desenho em matriz. Isso é muito legal, porque o curso te dá essa ampla visão. Ele te ensina várias formas de fazer um objeto. Então não é um caminho reto que você pode daquele jeito e se não der certo não deu. Não, ele te ensina forma A de fazer, forma B, forma C. Então se não deu de um jeito, pode tentar do outro que vai dar certo, entendeu? Então é um curso muito legal de se fazer, sem contar que no meio do curso você pode entrar em contato com o Leonardo, mandar mensagem para ele. Ele é extremamente solícito, ele ajuda, um cara muito gente boa. E sem contar, tem um grupo no Facebook que você pode postar, ele está sempre postando vídeos, né, de ajuda. Tem um grupo no WhatsApp de alunos e um sempre ajudando o outro. Um aluno vai e posta um desenho que ele fez, aí as pessoas dizem se ficou legal, fazem aquela crítica construtiva, se pode melhorar aqui, aí você pergunta uma dúvida, tem sempre alguém tentando te ajudar. Então, quando você adquire o curso, você não adquire só o curso, você adquire, você acaba fazendo até amigos, né, que estão nesse mesmo objetivo que você. Então é isso, vale a pena fazer o curso. Hoje em dia, nada para mim é impossível. Minha esposa pega um desenho e fala assim: Léo, dá para fazer? Dá para fazer. Antes do curso eu ia falar: não sei, não dá para fazer. Mas hoje em dia eu posso falar: dá para fazer, porque com o curso eu consigo fazer, não vou dizer tudo, mas 99% a gente resolve. Valeu, pessoal. Eu sei que você deve estar se perguntando: será, Léo, que eu realmente consigo chegar nesse resultado? Será que eu consigo criar novos tipos de ponto? Porque no primeiro e no segundo vídeo você ensinou a técnica de redesenhar, eu aprendi, mas e o ponto caseado, e o ponto cheio, e o ponto costura, e o ponto tatame, e os outros demais pontos que tem? Será que eu também consigo criar novas matrizes usando tudo isso que você tem falado? Bom, a resposta para essa pergunta é sim. Você consegue chegar nesse resultado, você consegue criar mais matrizes com diferentes tipos de pontos. Eu sei que você deve estar falando assim: ah, Léo, mas eu já pesquisei várias vezes na internet, já vi vários vídeos até sobre o ponto caseado, ponto cruz, e eu não aprendi. Por que eu não aprendi? Será que o erro está em mim? Será que o erro está na pessoa que tentou me ensinar? Será que o erro estava no meu programa? O que aconteceu, Léo? Bom, você precisa entender que não existe, vamos colocar assim, erros. Existem maneiras diferentes de trabalhar. Eu quero mostrar para você uma maneira diferente que a gente quer tentar te ensinar. E eu creio que essa maneira é a melhor maneira para você realmente aprender a criar uma matriz de bordado. Eu quero que você entenda algo. Lembra quando você era criança? Possivelmente você não vai lembrar, mas você já viu uma criança quando ela tenta falar e quando ela tenta andar. Você percebe que a criança, muitas vezes antes dela andar e dela falar, ela tem que ver e ela tem que ouvir. Então, de tanto ela ver, de tanto ela ouvir, ela começa a entender que ela pode também fazer aquilo. E depois ela começa a repetir o que o adulto ou que a pessoa que ela está imitando fazer. E aí, repetindo, ela vai fazendo. Aí ela vai dando um passo de cada vez, ela vai falando uma palavra de cada vez. Passa-se os anos, ela vai estar falando muito, ela vai estar correndo, né, para lá e para cá. Assim é um processo de aprendizado de criança para andar e para falar. Eu queria te falar que para aprender a criar matriz de bordado, para aprender os outros pontos, para aprender, digamos assim, tudo, é dessa maneira também. É um passo de cada vez. Muitas vezes você tentou colocar, vamos colocar assim, a carroça na frente dos bois. Muitas vezes a gente se precipita tentando ver várias informações e realmente não consegue aprender. O que eu quero te chamar a consciência, te chamar para você entender nesses vídeos, é que você precisa dar
um passo de cada vez. E eu vou te ensinar esse passo de cada vez para que daqui uns dias, daqui uns meses você possa estar correndo aí, digamos assim, criando várias matrizes de bordado. Bom, para você aprender de fato, de verdade, existem 4 princípios fundamentais que te possibilita chegar nesse resultado. Te possibilita sair do zero e chegar, digamos assim, no 100%. Te possibilita sair do iniciante, do básico, como uma criança, dar os seus primeiros passos e gradativamente você vai crescendo, você vai avançando e você vai construindo matrizes. Léo, poxa vida, que princípios são esses? O que é que você, né? O que eu preciso? Fala logo, eu preciso saber e entender. Então vamos lá que agora eu vou te ensinar quais são esses princípios. Bom, e o primeiro princípio fundamental para você chegar nesse resultado é o princípio da organização. Como assim, Léo, organização? Você precisa entender que muitas vezes o fato de você não aprender é porque está tendo uma desorganização. Como assim, Léo? Entenda que para você aprender a criar matriz de bordado, você não pode, digamos assim, ver vários vídeos ao mesmo tempo. Muitas vezes você vai lá no YouTube, eu vejo sobre ponto caseado, ponto cheio, ponto tatame, vira uma salada de fruta, ou muitas vezes você vê um vídeo do Leonardo Santana, aí vê o vídeo do Whindersson Nunes, aí vê um vídeo que não tem nada a ver e vai virando uma salada de fruta. Então você precisa realmente de organização. Você precisa do primeiro vídeo, depois do segundo vídeo e do terceiro vídeo. Mas não é somente um vídeo, 2, 3 vídeos, não. Um vídeo sequencial, bem organizado, que te dá o primeiro passo, depois o segundo passo, depois o terceiro passo, depois o quarto passo, ok? Lembra quando você aprendeu a falar o ABCD, a aprender as palavras, as sílabas? Foi um passinho de cada vez. Na criação de matriz de bordado, é isso. O passo da organização é você ter essas informações bem organizadas. Então, a primeira aula é essa, a segunda aula é essa, a terceira aula é essa. Na primeira aula eu tenho esses materiais, esses PDFs, isso. Na segunda eu tenho esses materiais, esses PDF, isso. Então tem tudo separado, tudo dividido, tudo organizado para você não colocar a carroça na frente dos bois, para você ir caminhando de maneira organizada. E o segundo passo fundamental é o passo da repetição. Você precisa repetir o que alguém está fazendo. Como assim, Léo? Quando você não sabe fazer alguma coisa, você precisa imitar literalmente alguém que sabe. Lembra que eu dei o exemplo de andar e falar? A criança não sabe andar e falar. E aí ela vai repetir quem sabe fazer isso. No seu caso hoje, por enquanto, você não sabe criar uma matriz de bordado sozinho. Mas eu sei. Então você vai me imitar, você vai repetir o que eu estou fazendo. Então, à medida que eu for fazendo, você vai fazendo também. O que dificulta muitas vezes no YouTube é que você vê a pessoa fazendo, mas você não repete, porque você não tem a informação organizada, não tem o mesmo material, enfim. Mas aqui a gente vai dar tudo para você me repetir. Então, na hora que eu estiver desenhando um exemplo, o dragão, você vai desenhar o dragão. Na hora que eu estiver desenhando a borboleta, você vai desenhar a borboleta. Na hora que eu falar, clica aqui, você vai ver e você vai clicar ali também. Então, você vai repetindo. E de tanto repetir, isso vai entrando na sua cabeça, você vai memorizando, isso vai se tornando algo fácil para você. E é claro que com o passar do tempo, você não vai precisar mais me repetir. Por quê? Porque você já aprendeu e você consegue fazer sozinho. Esse é o passo da repetição, é muito legal. Talvez você fale assim, mas Léo, eu vou só te repetir? Sim, só me repetir, mas daqui uns dias você vai estar fazendo sozinho. E o terceiro passo fundamental é o passo da combinação. Esse passo é muito legal. A maioria das pessoas acha que para criar uma matriz de bordado você vai usar uma ou duas ferramentas. Isso não é verdade. A grande verdade é que o programa em si, o software, o Inbird, ele tem várias ferramentas. E como que você pode chegar em vários resultados? Simplesmente combinando essas ferramentas. Vou dar um exemplo aqui para você entender. A mulherada vai entender bastante. Quando a mulher ela vai sair para se maquiar, veja bem que eu não entendo muito de maquiagem, mas se ela passar só um batom, ela vai ter um resultado. Mas se ela passar um batom e um lápis de olho, vai ter outro resultado. Se ela passar o batom, o lápis de olho e um blush, vai ter outro resultado e assim por diante. Quanto mais ferramentas, digamos assim, quanto mais maquiagens ela colocar de maneira orquestrada, de maneira legal, mais bonita ela vai ficando. Ou seja, ela combinou várias ferramentas, ela combinou várias maquiagens e ela teve um super resultado. Na criação de matriz de bordado,
bordado é isso também. A ferramenta que faz tatame, ela faz o tatame. A que faz ponto cheio, ela faz ponto cheio. Então cada ferramenta por si só, ela faz alguma coisa. Mas quando você combina essas ferramentas, ela te faz chegar em novos resultados. E chegando em novos resultados, você cria novas matrizes com diferentes pontos. Então essa técnica de combinação, a gente vai te ensinar o que uma ferramenta faz, o que a outra faz, mas a gente vai te ensinar também o que as várias ferramentas juntas, combinadas, o que ela pode fazer por você ou o que você faz com elas, ok? Então entenda, não é só uma ferramenta, são várias que você vai combinando e vai chegando em outros resultados. E o quarto passo fundamental é o passo da aplicação. Não adianta você ter uma organização, você me repetir, você combinar as ferramentas, mas se você não aplicar, ok? Então não adianta eu estudar tudo sobre matriz de bordado, estudar tudo sobre bicicleta, comprar uma bicicleta, mas não andar de bicicleta. Não adianta você ter uma máquina, você ver vídeos, mas você não aplicar. E esse passo da aplicação, ele é fundamental porque nós vamos te ensinar como aplicar. Lembra que eu falei que você vai repetindo comigo? Ali você já vai aplicando, mas tem um nível de aplicação um pouco mais forte ou um pouco melhor, digamos assim, que é onde você aplica de maneira sozinha. Como assim, Léo? A gente disponibiliza, vai dar tarefas para você fazer. Claro que a gente explica como que faz essas tarefas, tal, mas você vai fazer meio que sozinho essas tarefas, porque você vai aplicar, vai colocar na prática tudo que você aprendeu em aula. Então não adianta você somente ver um vídeo, ouvir eu falando, mas não aplicar, porque a parte da aplicação é a parte fundamental que você aprende. Porque por mais que você vai me repetindo, cada um tem uma maneira de aprender, cada um tem uma maneira que por si só ele grava essas informações. E talvez na hora da aplicação a sua maneira seja um pouco diferente da minha, mas que chega no mesmo resultado e tá tudo certo. Cada um é cada um, cada pessoa são pessoas individuais. Então você precisa entender que a aplicação ela é fundamental para você realmente aprender a criar essas próprias matrizes de bordado. Bom, eu não sei se você percebeu, mas você já tem usado e aplicado esses princípios que eu expliquei para você. Como assim, Léo? Você percebeu que no vídeo passado eu ensinei você a criar a matriz do dragão. E sem talvez você perceber, eu fiz você aplicar os passos fundamentais que eu falei para você. O primeiro passo da organização, que eu te dei o vídeo de maneira organizada, te dei a informação certa, no tempo certo, te dei o material certo para você estudar aquela aula. O segundo passo da repetição foi que você fez junto comigo. Aquilo que eu estava fazendo, você estava vendo e você estava repetindo. Você literalmente estava ali no passo da repetição. E você aplicou aquilo que eu estava fazendo. Então você não só viu, não só teve tudo organizado, mas você partiu para a parte prática. Você aplicou também. Talvez o único passo que você ainda não exerceu, que você não praticou, foi o terceiro passo, que foi o passo da combinação, que é o passo onde a gente combina mais ferramentas. E esse passo fundamental você vai aplicar amanhã, no vídeo de amanhã, porque no vídeo de amanhã eu vou liberar uma nova aula onde a gente vai combinar mais ferramentas para você aplicar, para você repetir, para você ter organizado e para você criar novas matrizes de bordado, ok? Bom, muitas pessoas estão me perguntando e talvez essa pergunta esteja passando pela sua cabeça também. Léo, como que eu faço para subir para o próximo nível? Como que realmente eu faço para aprender, para criar todos esses pontos, para, vamos dizer assim, dominar o programa Embird e criar a matriz de bordado mesmo do zero, ficar bem boladão, bem bom nisso? Bom, a grande verdade é que nós temos um curso de criação de matriz de bordado completo, onde nós ensinamos passo a passo você criar todas essas matrizes de bordado. Um curso que dá todo o acompanhamento, todo o suporte, todo o material, todos os vídeos, enfim, tudo que você realmente precisa para criar as suas matrizes do zero, para você aplicando esses princípios e para você chegar nesse grande sonho que é criar as suas próprias matrizes de bordado. Bom, claro que nesse vídeo eu expliquei tudo, ou quase tudo que eu pude para você, porque o nosso tempo é curto. Mas no vídeo de amanhã eu quero que você preste muita atenção, porque a gente vai entrar mais fundo no passo da combinação. Eu vou mostrar para você como que a gente pode combinar mais e mais ferramentas. A gente vai para a parte prática, vai ter uma aula bem legal para você. Esse vídeo vai ser liberado às 9 horas da manhã. Então fica atento aí, já marca na sua agenda, porque às 9 horas da manhã esse vídeo vai ser liberado no seu e-mail. Então fica atento à caixa de entrada, ou a caixa de spam ou lixo eletrônico, porque lá que vai
chegar o e-mail para você estar fazendo essa aula, ok? Enquanto isso não acontece, rola a sua página aí para baixo e deixa os seus comentários, deixa suas dúvidas, suas perguntas, eu realmente vou fazer o possível para te responder. Claro que você pode curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, abençoar mais e mais pessoas e vamos divulgar essa mensagem aí, fazer tipo uma corrente do bem, ok? Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você, aprendendo e empreendendo, e eu te espero no vídeo de amanhã. Tchau, tchau! Olá, eu sou a Adriana, eu sou de Belém do Pará, eu comprei essa máquina de bordar, eu não sabia nada, comecei a procurar na internet vídeos que pudessem me ajudar, aí eu encontrei o Léo. O Léo, eu vi todos os vídeos dele na internet, aí eu resolvi comprar o curso, foi que abriu minha mente, me deu grupos de WhatsApp, me deu a oportunidade e ele teve muita paciência comigo de ensinar, porque eu não sabia nada, eu quase não mexia em computador. Então aqui na minha cidade quase não tem cursos desse tipo e só foi na internet mesmo que eu encontrei. Por isso eu agradeço o Léo pela paciência e por ensinar muito bem também, que ele é uma pessoa muito legal, todo o apoio ele dá pra gente, suporte de aulas, e às vezes a gente não está entendendo, ele vai e ajuda a gente. Queria agradecer muito ao Léo por me ajudar e eu estou gostando muito e eu amei aprender os bordados digitalizados. Muito obrigado, Léo.